Bom, a chuva não para de castigar o Rio Grande do Sul. E foi assim durante todo o domingo. O nível dos rios voltou a subir. A esperança dos gaúchos é que a água da enchente chegue logo ao oceano. Mas questões como o relevo da região e o aquecimento global podem fazer esse fenômeno, esse momento, demorar ainda mais para chegar. Meu Deus do céu! A natureza em sua versão mais poderosa. O homem nunca esteve diante de tantas tragédias climáticas registradas em diversas partes do planeta. Explodiram no mundo todo o número de eventos extremos e no Brasil também. Por aqui, as mudanças severas aparecem nos termômetros, no solo seco, com vendavais e agora no registro de uma inundação histórica. É o maior desafio que a humanidade já enfrentou. Atrás das imagens chocantes de cidades afogadas, a mesma pergunta vem de todos os cantos do Brasil. Como explicar o que acompanhamos espantados no sul do país? Para entender a tragédia, é preciso conhecer os rios que cortam a região. O Lago Guaíba, que margeia a capital do estado, Porto Alegre, recebe água de pelo menos 5 rios: o Caí, o Taquari, o Sinos, o Gravataí e o rio Jacuí. Com as chuvas fortes e constantes, o nível desses rios subiu rapidamente e isso refletiu no Guaíba. Na prática, em 9 dias de chuva, o Guaíba recebeu desses rios um volume de água que só passaria ao longo de 18 semanas. Para se ter uma ideia, foram 14 trilhões de litros de água, o equivalente à metade da usina de Itaipu. É o que a ciência chama de evento extremo. As imagens registradas ao longo dos últimos dias no Rio Grande do Sul são exemplo do que pode acontecer em outras regiões brasileiras, até mesmo as que são preparadas para enfrentar inundações. Nos últimos 54 anos, aquele muro de contenção protegeu Porto Alegre contra as cheias. Mas desta vez o volume de água foi maior. As comportas e bombas não suportaram e o lago avançou pela cidade. Rapidamente o nível subiu. Quando chegou a quase 2 metros, deixou casas isoladas, famílias ilhadas, arrastou carros e o que encontrou pela frente. Até alcançar a marca histórica de 5 metros e 35 centímetros. O Guaíba nunca havia subido tanto. Agora, toda essa água ameaça as maiores cidades do sul do estado. É que toda a água que passa pelo Guaíba segue um complexo caminho até o mar. O lago deságua na Lagoa dos Patos, que também não está preparada para receber tanta água de uma única vez. E nesse caminho em direção ao extremo sul do Brasil, a inundação segue fazendo novas vítimas. Agora atingindo cidades grandes como Pelotas, São Lourenço do Sul e Rio Grande. Além delas, outros 21 municípios gaúchos continuam com alerta de risco muito alto de desastres. Em Rio Grande, a água começou a subir depressa. Passou de 1 metro do nível normal. A Lagoa dos Patos transbordou. Engoliu praças. Ruas foram interditadas. Moradores observam apreensivos a chegada da água, que já invadiu casas. Seu Eliseu é aposentado. Passou os últimos dias se preparando para enfrentar a inundação. Desde da minha infância, a gente se criou aqui em Rio Grande. Então, realmente é a maior enchente da minha vida. O quintal da casa onde ele vive já foi tomado pela água da lagoa. Eita! Pelotas, uma das maiores cidades do Rio Grande do Sul, fica às margens da Lagoa dos Patos. A água começou a subir na sexta-feira. Ruas também ficaram alagadas. Por aqui, a água passou quase 3 metros do nível normal.
Não é possível saber onde termina a lagoa e onde começa a cidade. Em alguns locais é possível chegar apenas de barco. Sérgio tem 77 anos, mora há quase 40 em Pelotas e precisou de ajuda para ser resgatado. Ontem eu estive aqui em casa, estava tranquilo. Não tinha um pingo de água dentro de casa, nem no pátio, nada. Hoje, quando eu cheguei, 8 horas aí, já tinha água no pátio, que era um horror. Moradores têm procurado refúgio em regiões mais altas. Eu salvei a máquina de lavar, a secadora e 2 bicicletas. Ou nos abrigos da cidade. Nunca imaginei que isso poderia acontecer, da gente ter que sair correndo às pressas, só com as crianças, para se proteger da água. Esta semana, a NASA, a Agência Espacial dos Estados Unidos, divulgou imagens de satélite do Rio Grande do Sul, antes e depois das inundações. As projeções mostram aí que, baseada nas cheias de 41 do Guaíba, provavelmente leve mais de 30 dias para que Porto Alegre tenham os níveis do Guaíba para baixo dos 3 metros, que seria a condição de normalidade. Antes de chegar ao oceano, a água que já causou tanta destruição ainda precisa superar uma barreira natural, essa saída estreita, para só depois se misturar às águas do Atlântico. Nesse único caminho natural para o escoamento da água, o vento pode surgir como aliado ou inimigo das cidades ao redor. Se soprar em direção ao oceano, a água vai escoar com mais rapidez. Se soprar em direção ao continente, a água do mar pode se tornar uma barreira e impedir que as águas da inundação cheguem ao seu destino final. É muito provável que Porto Alegre volte a ter um novo repique, de elevação do Guaíba, tá? Então, o que a gente tem avisado para os órgãos que tomam as decisões locais é manter o apoio que já está tendo em Porto Alegre e possivelmente buscar novos reforços. Outra explicação para eventos climáticos tão extremos está no aquecimento global. Chuvas muito intensas, prolongadas, rajadas de vento, ondas de calor e secas, todas estão ficando muito mais frequentes em todo o planeta. Segundo os cientistas, o planeta já está 1,5 graus mais quente. Se a gente continuar com que os países se comprometem a reduzir as emissões, nós vamos chegar em 2050 com 2,5 graus de aumento. É uma tragédia para o planeta Terra, é que nós chamamos um ecocídio, um suicídio planetário. Para quem já está de olho na reconstrução, fica o alerta. Em algumas regiões, não vai adiantar voltar tudo para o mesmo lugar. 8 milhões de brasileiros vivem em áreas de risco desse risco e 2 milhões não podem mais continuar. São áreas de altíssimo risco. E esse estudo analisou poucos municípios no Rio Grande do Sul.